E eu queria trazer agora o nosso assunto um pouquinho sobre a questão de sociedade, ok? Porque a gente sabe que a maioria das oficinas são geridas por sócios, às vezes não tem um único dono. E judicialmente falando, qual que é a melhor forma, doutor Alex, da gente fazer esse tipo de acordo? É de boca? É chegar lá e falar assim, ó, vai ser meu sócio? Eu dou 50, você dá 50, Segura vamos a minha entrar. mão aqui, a gente é Opa, sócio. no fio do bigode No aqui. fio do bigode. Como é que a gente faz esse Então, tipo já essa é uma de... pergunta muito interessante, que cabe muito nessa nossa discussão aqui, porque, assim, quando você fala de sociedade, né, eu costumo comparar muito com um casamento. A sociedade é um casamento, né? Então, assim, é lindo para iniciar, mas se em algum momento tiver que encerrar, Encerrar é a confusão é trágico. grande, né? Então, assim, às vezes o cara não preocupa, às vezes o carro tá no nome da mulher, meu Deus, tá no nome da mulher, e agora, será que quando for dividir os bens? Então, por que que é importante se preparar desde o início, né? Alan até trouxe uma fala aqui importante. Se eu iniciasse hoje, eu já ia procurar um escritório antes mesmo de iniciar realmente, né? Uhum. Por quê? Porque até nisso é importante você ter uma orientação jurídica para saber qual que é a melhor forma de eu ingressar, a melhor forma qual que é o melhor modelo societário para eu entrar, né? Ótimo. E principalmente a gente trabalhar, tá trazendo essa ideia para os nossos clientes, que é com acordo de sócio. Por quê? Porque muitas vezes no contrato social, o que vai ali são as formalidades que a lei realmente exige, né? Quem que é o sócio administrador, relação da prolabore, algumas responsabilidades, onde vai funcionar, aquelas informações mais básicas. Mas existem informações É que só para a junta comercial aprovar, né? só para a Só o junta comercial básico. aprovar, né? Às vezes o cara pega até aquele modelinho da internet lá, né? Joga no chat GPT lá. Joga no chat GPT, o contador mesmo faz, daquele jeito, né? Só que aí, infelizmente, né, pela complexidade das coisas, o negócio vai crescendo, ele vai se tornando mais complexo, ele vai crescendo o patrimônio, e aquele cuidado que você não teve, aquela infiltraçãozinha lá atrás, vai estourar um cano. Isso Né? mesmo. Então, às vezes, o cara não, por alguma razão, ou o sócio faleceu, ou vocês brigaram de alguma maneira, e quem fica com o quê? Ah, o cara tem tantas cotas, tá, mas e aí? Cadê o documento? Cadê o documento, né? De que forma? Se eu quiser sair hoje da sociedade, quanto que eu preciso comprar? Quanto que eu preciso pagar? Né? Já que eu vou sair, como é que eu saio? O Compramos um outro imóvel às precisa, vezes, né? entendeu? Como é que se a gente quer adquirir um novo imóvel, se a gente quer crescer, porque às vezes um quer fazer uma coisa, outro quer fazer outra. Então é importante você discriminar isso, você colocar isso na documentação, isso no papel, porque realmente existem situações que muitas vezes você no momento não pensa, mas que eventualmente elas podem acontecer. Né? Então, o jurídico ele tem esse cuidado de analisar, de entender quais são as vontades do Jefferson. Às vezes o Jefferson quer crescer a oficina e ele quer fazer uma franquia daquela oficina. Uhum. Então ele precisa documentar, porque se ele quer fazer uma franquia, às vezes o outro cara não, ele só quer ter aquela oficinazinha ali pronto. Então, às vezes, tem essa diferença de pensamentos que precisam estar alinhadas em um documento para não gerar problema. Porque se em algum momento acontecer alguma situação dessas, não é que não vai gerar um problema, mas já vai estar documentado. Sim. É o famoso, aquilo que foi combinado não sai caro. Né? Então, a ideia é trazer todas essas informações que são importantes, aquilo que é importante para cada um. A gente até gosta de usar um exemplo de uns amigos nossos, que no acordo de sócio deles tem uma cláusula prevendo lá sobre divórcio. Se algum deles se divorciar, ele automaticamente sai da sociedade. Olha aí. Né? Porque a ideia lá, né? Porque São os os dois são princípios cristãos deles, também, né? são uma questão de princípios, né? E às vezes as pessoas não sabem que isso pode estar dentro de um... Acho Perfeito. que às vezes é só porcentagem. Ah, é Perfeito. porcentagem sua, minha E às vezes o cara não pensa nisso, mas isso tem efeitos, dependendo do regime de casamento, isso pode afetar na sociedade, nas Sim. cotas Uhum. societárias, então tem reflexo. Então, por isso que é importante realmente você vai abrir um negócio, quer ser sócio de alguém, ah, não, mas um vai entrar com serviço, o outro vai entrar com patrimônio, tudo isso tem que ser bem colocado. Se em algum momento vocês rescindirem, né? Cada um quiser seguir seu rumo, como é que vai fazer? Porque se não tiver documentado, né, é o exemplo do casamento. Às vezes a mulher entrou, mas aí no decorrer, ou o cara entrou sem nada, e aí no decorrer do casamento eles adquiriram bens, e quando separar, como é que fica? Né? Então a importância de se ter Sim. essas regras bem claras é justamente
naquela pegada, naquela visão de evitar problemas futuros, né? E Segue até essa para mesma quem tem lógica. família, né, doutor? Então, por exemplo, às vezes você é casado, você tem filhos, Perfeito, questão existe uma sucessória, né? preocupação com eles. Sim, Então, às vezes você fica preocupado, caramba, se eu falecer amanhã, como que vai ficar o suporte da minha família? perfeito. E às vezes você conversa com o seu sócio também tem essa preocupação. Vocês podem colocar lá, não, Da viúva dos filhos, né? durante um período de 6 meses, o sócio vai dar um suporte para que a família se reestabeleça e vice-versa. Então, se eu tenho a sociedade com o Jefferson, se eu falecer, você vai dar suporte para minha família 6 meses e vice-versa. Isso pode ser colocado ali. Então, são detalhes que realmente não cabe a gente pôr no contrato social, mas num acordo de sócio a gente pode trazer. Eu posso dizer como que é a realidade do processo, né? Deixa eu intervir aqui falando qual é a realidade, porque é pior do que vocês imaginam ainda, pode ter certeza. Então, a realidade do processo é a seguinte. Às vezes, o cara começa um negócio e o fato dele não dar conta de tocar o negócio dele, ele busca a solução no mercado através de colaborador. Mas às vezes ele não encontra o colaborador no mercado e ele propõe sociedade para o cara. Mas só que esse profissional que foi convidado a ser sócio, os dois não tiveram um namoro. Já casou Já direto. casou de imediato. Então, basicamente, eles não passou o processo como Perfeito. deveria ser feito, porque um não conhece o outro, não sabe qual é a realidade do outro, e simplesmente os dois se casam. E como todo casamento, no começo, é uma bênção, né? Porque um tem... eu falo isso porque é a realidade do processo hoje. Sim. Então, os dois trabalham em conjunto, trabalham até mais tarde, quando, de repente, um dos sócios vai embora às 6 horas. E o outro sócio está lá tocando a oficina. E, de repente, um tira o pé e, ao mesmo tempo, o outro continua acelerado no 12 e aí começa a ter o desacordo entre os sócios. Exatamente. Teria como, talvez, essa possibilidade de ser colocado em contrato para as duas partes o nível de responsabilidade para colocar os dois diante de um mesmo peso, diante de um problema jurídico, talvez, que for ter no futuro, que consiga evidenciar, não, esse cara aqui, ele não cumpriu a tarefa dele, esse é o motivo da gente estar separando. Só que quando você separa, é prejudicial para os dois. É prejudicial para os dois, é prejudicial tanto para um como para outro. Mas aquele que trabalhou mais, ele é o cara que é mais ferido, é o que mais é prejudicado. Sente mais prejudicado, né? Por exemplo, diante de uma quebra de um acordo que foi feito em contrato, tem como, talvez, dar um percentual menor para o que não trabalhou tanto e um percentual maior para o que trabalhou mais? A gente pode pensar assim, podem ser definidos papéis, funções, com requisitos, vamos dizer assim, né? Caso não estejam sendo cumpridos, poder haver a dissolução. E aí a gente pode aplicar multa, todo contrato. Perfeito. Quando não há cumprimento, você estabelece uma multa. Então, pode ser sim pensado uma forma de estabelecer isso, porque querendo ou não, gerou um prejuízo. Gera um prejuízo. Aquele que está trabalhando mais, está levando a empresa nas costas e o outro só vive de férias, está acontecendo um prejuízo, está sobrecarregando o outro, ele não está cumprindo com as suas funções. Então, dentro de um acordo de sócios, isso também pode ser previsto. E assim, vou mais fundo ainda nesse assunto. E se esse cara que não trabalha só faz retiradas da empresa, tem como, talvez, porque acontece isso no dia a dia, diante do contexto que eu vivo, que às vezes esse cara que não estava trabalhando ainda estava sendo um tumor na empresa, retirando dinheiro da empresa para o conforto próprio dele. Só que ele era o administrador, o outro não tinha essas informações. E aí depois, nessa separação jurídica, tem como provar que esse cara utilizou esse dinheiro como retirada para ele, não para utilizar como benefício próprio da empresa? O jurídico ele vai tentar lastrear esse dinheiro. Então, a gente vai solicitar ali extratos bancários, vamos procurar aí, às vezes a pessoa põe para fazer o Pix direto na conta, então a gente consegue fazer um levantamento das ordens. Já aconteceu, nós já tivemos clientes que passaram qual situação? A pessoa começou a dar a conta dela para o depósito. Então entrava 10 clientes, aí 2 ele põe para fazer a conta no Pix dele. Pessoal, No sem pessoal, ser da empresa. Que aí ele desviava a verba da empresa. Então, como que eu descubro? Eu pego as ordens de serviço,
faço o fechamento, era para ter entrado tanto. E as formas de pagamento da empresa são tais. Fechei aqui, peguei a conta bancária, esse valor não está aqui, as coisas não estão batendo. E aí você começa a fazer a checagem. Então, se você consegue identificar provas de que o sócio ele está fazendo retirada sem ser em benefício da empresa, ele está desviando dinheiro, e ele pode ser responsabilizado civilmente e penalmente, né, doutora Alex? Sim, inclusive, Alan, isso pode ser colocado como uma cláusula de um acordo de sócio. O cara infringir, existe, por exemplo, tem muitas empresas, normalmente a gente vê isso já em médias e grandes empresas, ela tem regimentos internos, formas que regulamentam a atividade dos colaboradores, de como eles devem se portar, sob pena de demissão, sob pena de romper uma sociedade. O WhatsApp, funcionário que só fica no WhatsApp. Porque, assim, a não ser que o cara seja um sócio investidor, que ele só entre com o dinheiro, ele tem responsabilidade. Eu gostaria que a gente entrou num assunto que eu gostaria que vocês falassem um pouco pra gente sobre isso. A diferença de sócios, né? Porque tem os sócios investidores, tem aquele sócio que é o sócio que entra com serviço, aquele sócio que... Porque hoje acontece isso, né? O cara, ele é o mecânico, mas ele não tem o dinheiro para iniciar o negócio. Então, ele arruma talvez um frotista que investe o capital nele para ele montar o negócio dele, mas, ao mesmo tempo, esse frotista não documenta nada. E, simplesmente, depois do dia que der errado, ele fala para o mecânico, tchau, vou arrumar outro. Mas esse cara, ele lutou pela empresa ali durante um período. E a gente tem também o problema inverso. Por exemplo, dá um problema trabalhista. De repente, vem uma dívida altíssima. O nome no contrato social tá só do fulano, não tá no do Beltrano. Só e aí, nessa hora, não existe sociedade, entendeu? Na hora da penhora na conta, e na hora que você fala, não, a gente é sócio, vamos dividir a conta também. A pessoa põe o pé na parede. Só que é o lucro. Né? Que foi só que é o lucro. Só que é o lucro. O Alan compartilhou no início, que às vezes você não tá achando colaborador, você traz a pessoa para trabalhar junto e faz essa parceria. Aí vocês começam a dividir ali. Mas e se precisar demitir alguém na hora de pagar o acerto? Ele vai dividir também essa conta? Porque o contrato social tá só no seu nome. Se você for acionado na justiça, ele vai rachar, porque assim, você teve um problema tributário. Não adianta você falar para a Receita que você tinha parceria com o Jefferson, que eles não vão executar o Jefferson. O cara vai assumir o BO com você, ainda que seja por trás das câmeras. Qual é a certeza que você tem disso? Então, por isso que é importante colocar ele no contrato social e também fazer o acordo de sócio. Então, assim, é possível sim fazer essa separação. Olha, o Alan vai entrar com capital, o Jefferson vai entrar com serviço, as funções de cada um, caso haja descumprimento, as penalidades por esse descumprimento, pode colocar, houve ali um primeiro desacerto, nós vamos chegar e vamos ter uma reunião. Segundo desacerto, no terceiro, é causa de saída da sociedade, você vai perder tantos % da sua cota, vai ter multa. Vocês podem acordar lá no início como isso vai funcionar para evitar esses problemas, né, doutor? Sem dúvida. Eu posso entrar um pouquinho sobre prolabore e repartição de lucro? Eu creio que é uma coisa que né, pode ser uma dor para os donos de oficina, até a questão, às vezes, de pagar mais imposto do que deveria. Né? Eu sei que existem as realidades de cada negócio, mas o que seria o recomendável? O recomendado seria repartir o lucro toda semana, todo mês, de um ano em ano, 6 meses. O prolabore ser um prolabore de um salário mínimo, eu posso jogar um prolabore às vezes de 10, 15 mil reais. O que seria hoje o aconselhável? E até, deixa eu apimentar esse negócio aí. Doutor, e o cara que define o prolabore dele, acredito que dá para responder na mesma emenda, mas ele utiliza a conta dele para poder movimentar o dinheiro que não é dele, é da empresa. Então, é mais realmente, agora, a maioria realmente é mais grave ainda lá essa situação. Porque aí é o que a gente chama de confusão patrimonial, né? Existe ali uma confusão a pessoa física, ela não se mistura com a pessoa jurídica. Então, a partir do momento que você, com uma certa regularidade, você mistura aquilo que é patrimônio de um com patrimônio de outro, quem vai, numa possível execução, ele vai falar assim, peraí, mas eu não sei o que é do Alan e o que é da empresa. Então, vamos botar todo mundo no mesmo bolo. Porque há exatamente essa confusão patrimonial. Então, o próprio Código Civil ele já regulamenta isso. Ele já, na verdade, ele até já esclarece justamente essas situações para que você evite. Por isso que é importante ter o acompanhamento jurídico, porque muitas vezes o cara começou a vender, entrou o dinheiro, ele vai lá e compra uma Hilux. E começou a faturar melhor, ele pega o dinheiro... Essa é a realidade, você falou tudo. Compra uma Hilux e age como se fosse dele.
Né? Então já começa ali o trem desandar um pouco, porque numa eventual cobrança, o cara vai atingir o patrimônio pessoal dele porque ele deu uma misturada ali. Então, quando você tem as funções realmente... Eu vou responder de trás para frente, a pergunta falando. Quando você realmente faz com que as coisas sejam diferentes, você consegue separar o que é empresa do que é pessoa física, as responsabilidades da empresa são da empresa e as responsabilidades da pessoa física são pessoa física. Isso é tão separado que existe uma declaração de imposto de renda para a pessoa física e uma para a pessoa jurídica. Então, são duas pessoas distintas. Então, eu não posso culpar uma pessoa por um erro de outra, a não ser que uma acobertou a outra, que é exatamente isso. É como se uma tivesse ali acobertando a outra. Então, peraí, já que tu tá acobertando, tu também é cúmplice no crime que tu tá cometendo. Então, mais lógico é que você seja responsabilizado também. Então, quando o cara começa a misturar patrimônio aí, ele naturalmente vai ser penalizado. Ele pode ser penalizado, não só pode como deve. A lei, ela já regulamenta isso. Né? E voltando para a tua pergunta, Jefferson, a respeito de prolabore, repartição de lucros, isso vai depender muito da necessidade da empresa, no sentido que eu falo assim, porque como as coisas são distintas, então, por exemplo, nem tudo que é faturamento é lucro. Primeiro ponto. Sim. E nem tudo que é lucro tem que ser naturalmente repartido. Por quê? Porque a empresa ela vai investir o capital de onde? Como é que ela vai conseguir? Caixa, né? Ela tem que ter um caixa. Como é que ela vai crescer? Entende? Então, assim, esse é o cenário ideal. O cenário ideal é que eu tenha um prolabore, que eu consiga ali absorver as minhas despesas, possa ali pagar as minhas contas, que a empresa também tenha o caixa dela, entendeu? Para que a empresa também possa andar. Eu, como pessoa física, vá andando aqui com as minhas próprias pernas e a empresa também continue andando com as próprias pernas. Né? Em relação aí a uma possível redução de tributação, o que normalmente as empresas fazem, né? A título de prolabore? Porque em cima do prolabore tem ali a cobrança de contribuições, né? INSS e tal. Normalmente, até pelo regime de tributação ainda, que hoje, que ainda é assim, né? A gente não sabe porque... Tem previsão de mudar? Tem previsão de... Pior que tem previsão de mudar. Assim, não ainda com a reforma tributária, mas o ministro da Economia tem falado muito em regulamentação aí, começar a colocar imposto sobre dividendos. Eu ouvi falar isso mesmo. Então, assim, pode ser que isso também alcance, porque a distribuição de lucros ela é totalmente isenta. Então, você só vai pagar tributo, só vai recolher tributo ali em cima do prolabore. Certo. Então, por isso que muitas vezes é recomendável você ter um prolabore baixo, por quê? Porque aí você recolhe o INSS, se você precisar em algum momento de algum benefício, um aposento, um auxílio-doença, alguma outra coisa. Boa coisa. Né? Dentro do seu... falar pra você, esse podcast aqui tá incrível, cara. Você é louco. Tem coisa que eu tenho certeza que o pessoal nunca nem ouviu falar sobre isso. No caso, eu sou um empresário, né? Tenho ali o meu prolabore, estou ali no meu trabalho, cai uma peça de onde oficina no meu pé e eu tenho que ficar 30 dias de atestado. Eu tenho direito a algum tipo de benefício, assim como aquelas pessoas de carteira assinada? Se você recolhe a previdência, sim. Por isso que não é recomendável que você não tenha prolabore e você só tenha distribuição de lucros. Uhum. Porque a lógica até porque parte do recolhimento da tributação que você paga vai exatamente para o INSS, justamente para isso. Né? Para que você ali no formato da arrecadação do INSS, né, que é contribuição, você contribui para você usufruir do benefício. Então, se você recolhe, você faz o recolhimento, você pode sim utilizar o benefício. E uma coisa que é importante esclarecer do prolabore e do lucro, né? Porque às vezes não é uma coisa do dia a dia das pessoas. Sim. Foi uma coisa que estudou. O prolabore é como se fosse um salário fixo. E o lucro é o lucro. Depois que você pagou as contas, sobrou ali, vamos repartir. Se você faz retirada todo dia do caixa da empresa, não é lucro. O governo não vai entender aquilo como lucro. Então, o que eu retiro todo mês ali certinho é o quê? Salário? O lucro, em regra, é preciso esperar um tempo para você saber que é lucro. E qual que é o tempo? De repente, o governo começa a ver, todo dia lá isso faz retirada. Esse lucro ela tá conseguindo apurar assim, que geralmente a empresa entra dinheiro,
você paga as contas, você tira uma reserva e reparte o lucro. Ela consegue fazer isso todo dia, começa a ser gerado a surgir um alerta. Opa, será que a Laís não está tentando fraudar? Será que isso não é salário? E aí a gente tem um problema, como o doutor Alex falou, sobre o lucro. Uma vez que eu recebi o lucro na minha conta, eu não vou pagar imposto de renda pessoa física, porque a PJ já recolheu os tributos, porque é lucro. Se eles entenderem que, na verdade, o que eu estou dizendo que é lucro é prolabore, aí, meu amigo, eu vou ter que tributar como pessoa física. E aí vai incidir 27,5%. Então, eu preciso ter esse cuidado. Então, eu vou estabelecer ali no contrato social um valor de prolabore, de salário fixo. Eu posso fazer retirada de lucro? Posso. O que geralmente se faz? A cada 3, 6, mas a gente sabe que no dia a dia, todo mundo coloca, porque o ideal era pôr um prolabore suficiente para pagar suas despesas. Para a cada 3 meses, 6 meses, aí você pegar o lucro. Ótimo. Só que, para definir o prolabore, você vai ter que recolher contribuição. Aí a pessoa quer economizar. Então, o que ela faz geralmente? Como o doutor falou, coloca um salário mínimo para recolher só 400 e pouco de contribuição. E aí, aquele salário mínimo não paga as contas dela. Então, ela precisa ficar fazendo retiradas da empresa para pagar as demais contas. Só que isso pode gerar um problema, que é a Receita entender que isso não é lucro, que isso é prolabore e te taxar em 27,5%. Aí você pensa o prejuízo. Então, o que eu posso fazer para evitar isso? Doutora, eu não quero... Coloque um prolabore intermediário e, em relação ao lucro, assim, pelo menos deixa para uma vez no mês. Porque aí, pelo menos, o contador tem como colocar ali, talvez, como uma antecipação. Entendi. Uma antecipação de recebimento. Agora, se você faz isso toda semana, o contador vai ficar complicado ele justificar. E aí pode ser que a Receita nunca pegue, mas pode ser que ela te pegue. E aí tributar 27,5% que caiu na sua pessoa física é um problema. E outra coisa que acontece muito para quem tem mais de um CNPJ é pagar uma conta de uma empresa com dinheiro de outra. Porque às vezes a minha conta da empresa 1 vence dia 5. E eu tô sem dinheiro, mas a empresa 2 tem. Aí eu pego o dinheiro da empresa 2 e uso para fazer o Pix para pagar aqui. Isso acontece, Alan, na questão, a pessoa às vezes tem oficina e tem, por exemplo, uma loja de peças. Isso pode... Meu irmão, isso é caótico. Isso aqui acontece a todo momento, você não tem ideia. O que a doutora tá falando aqui juntamente com o doutor, eu tenho certeza que 100% do nosso público não tem ideia de que isso acontece. Então, é uma confusão louca. É o cara que precisa comprar a peça, mas ele não consegue falar com o financeiro naquela hora, ele usa o dinheiro dele para não perder negociação e compra a peça pessoa física. E depois a empresa transfere o dinheiro e repõe para a conta dele. É caótico isso. O aluguel, às vezes aluga um galpão só, aí num pedaço monta a loja, no outro pedaço monta a oficina, mas o aluguel todo mês só sai da conta de uma, aí uma começa a cobrir a conta da outra, e isso pode não ter problema nenhum, mas se você tem um funcionário que sabe que isso acontece, ele entra na justiça trabalhista, o que ele pode alegar? Que, na verdade, ele é um grupo. Grupo econômico. É um grupo econômico. E aí ele pode acionar as duas empresas. Então, se ele consegue, ele tá ali no dia a dia da empresa, ou um cliente frequente, ele sabe que as coisas ali é meio misturado. Na hora dele entrar com a ação, ele entra contra as duas e alega grupo econômico. Aí ele mostra, não, aqui, ó, no mês tal eu recebi da empresa tal, no mês tal eu recebi da empresa tal, por exemplo. E aí você tem problema com as suas 2 empresas, 3 empresas. Então, precisa ter essa organização. Como o doutor falou, pessoa jurídica, pessoa física, e ter essa comunicação também com a contabilidade para dar essa equilibrada. Eu queria só retornar na terminologia, até para facilitar o entendimento, né? Que quando a gente fala prolabore, é pelo trabalho. Pelo trabalho. Então, é a remuneração que você recebe pelo trabalho. O sócio investidor, então, não tem prolabore. Aí é que tá. Ele pode ter, não existe nenhuma proibição que ele tenha. Ele pode ter essa retirada justamente para que ele receba alguma coisa mensal. Mas a repartição de lucro é uma outra coisa. Entendi. Tu consegue perceber a lógica? Isso aqui eu Sim. recebo pelo meu trabalho. Então, pelo meu trabalho, eu recolho os encargos necessários. A distribuição de lucros é como se fosse um bônus. É porque a empresa teve lucro. Então, por ter lucro, eu tenho a repartição. Eu, como sócio, eu tenho direito à repartição. Eu tenho direito a uma parte desse lucro, entende?
Então, por isso que isso deve ser muito bem separado, para não gerar essa confusão, né? Mas até para facilitar o entendimento aí de quem está nos acompanhando. Cara, acho que o melhor tá ficando pro final. Com certeza. Se você ainda não se inscreveu, não compartilhou esse vídeo, você tá perdendo tempo, meu irmão. Tenho certeza que tá sendo bênção aí para você e pode ser também para várias outras pessoas, ok? A gente vai entrar agora a respeito de assuntos sobre contratação. Falamos um pouco sobre sociedade, mas eu queria perguntar para você, doutora Laís, qual que é a melhor forma de eu contratar um colaborador? Por quê? Porque a gente sabe hoje que existe MEI, carteira assinada, e tem outros até que contrata igual a gente falou, no fio do bigode, né? Assim, vem trabalhar comigo aqui no final do mês, né? Qual que é a melhor forma para donos de oficina fazer uma contratação? Gente, antes dela responder isso, é um conteúdo de ouro isso aqui que a gente está falando. Né? Isso aqui, pessoas pagam caríssimo para obter respostas como essa. E a gente está oferecendo isso para vocês porque a gente preza no crescimento de vocês, não é mesmo? A Voo Master, ela foi criada para que você, dono de oficina, você, mecânico, cresça na sua área profissional. E isso aqui faz muito sentido. Não adianta você achar, às vezes, que tá ganhando muito dinheiro e vê um leão e toma. E você não tem ali, às vezes, aquele amparo, você fica na mão, trabalhou em vão. Então, por isso que a importância desse podcast para você estar assistindo e também a importância desse assunto que a gente está falando aqui agora. Retornando à pergunta, deixa eu só complementar um detalhe para quem está nos assistindo, porque a ideia da Voo Master Tech é que ela não seja só uma empresa de treinamento. É que ela seja uma empresa que oferece treinamentos, mas o fato de nós estarmos convivendo todos os dias com você que é profissional reparador, a gente sabe quais são as suas dores. Então, é mais ou menos assim, nós temos como buscar uma ajuda para que você sofra menos diante do seu negócio, para que você possa ser uma pessoa mais feliz, para que você possa ser uma pessoa mais leve, para que você chegue em casa e você consiga colocar a cabeça no seu travesseiro e você possa descansar, ter uma noite de sono abençoada. Então, entenda que o objetivo desse podcast é justamente esse, doutora. É fazer com que quem está nos assistindo tenha clareza com relação a algumas dúvidas que são tão simples no dia a dia, mas ele prefere, quem é proprietário de oficina, prefere ignorar, prefere falar, não, isso para mim não é importante agora, e depois ele tem um problema maior. Essa parte de contratação, eu acho que é a parte mais importante do negócio de quem é proprietário de uma oficina. Nosso tempo eu sei que está acabando, mas vem uma série de perguntas à mente aqui com relação a isso. Então, entenda que o conteúdo que nós estamos te repassando é um conteúdo que é para ser relevante no seu dia a dia. Como eu disse, a Voo Master Tech desenvolvendo profissionais de sucesso. O sucesso ele não é só técnico, o sucesso ele é um conjunto de coisas. Você tem que ser bem-sucedido no seu negócio, você tem que ser bem-sucedido na sua família, no meio que você vive entre meio e seus amigos. E eu entendo que o sucesso ele é um arranjo, né, que é realizado de vários fatores que permite o profissional se tornar um profissional de sucesso. Nem sempre o profissional de sucesso, doutor, é aquele que detém o conhecimento. Às vezes o profissional de sucesso é aquele que conseguiu se organizar para que ele tenha sucesso no negócio dele. Então eu vejo várias pessoas que investem em treinamento e eu admiro isso porque buscam conhecimento, mas não está disposto talvez a investir em assessoria jurídica. Ou às vezes não está disposto a investir em mídia, que hoje o negócio dele precisa ser visto. O negócio dele precisa aparecer para os clientes dele. Né? Aí por isso que às vezes não recorre ao Jefferson, por exemplo, que é responsável pelas mídias da nossa empresa. Então, nós estamos trazendo pessoas que são importantes para o seu negócio. Nós estamos pessoas que são competentes e que vai ser muito relevante para o seu negócio e vai permitir com que você venha se tornar um profissional de sucesso. Exatamente. Eu vou fazer essa pergunta de novo, porque eu acho que esse vai ser o corte que mais vai bombar nas redes. Doutora Laís, a pergunta é o seguinte. Eu, como dono de oficina, qual a melhor forma de eu contratar alguém? MEI ou carteira assinada? Primeira coisa, não contrate no desespero. Porque às vezes no desespero você acaba pensando só no presente e depois você tem problemas a longo prazo. Quando você vai contratar, você vai ter que observar algumas coisas importantes. Aquela pessoa é para estar todo dia ali na sua empresa?
Existe habitualidade, ela vai estar sempre ali? Existe onerosidade, você vai pagar? Existe pessoalidade, algo que só ela pode fazer? Né? Existe subordinação? Se existem esses 4 pontos, existe uma relação de trabalho. E se existe uma relação de trabalho, você precisa assinar a carteira dessa pessoa. Porque, às vezes, na hora de contratar, a pessoa está precisando, ela aceita qualquer condição, tá tudo certo. E para ela é mais benéfico, porque se é só no combinado, ou se ela está ali como MEI, ela não vai ter tanta despesa. Agora, se você assina a carteira, talvez reduz um pouquinho o pagamento dela. Então, para ela, a princípio, é muito confortável isso. Só que se um dia ela sair da empresa, ela pode ingressar na Justiça do Trabalho. Então, você vai contratar alguém para estar todo dia na sua empresa, para submeter a um chefe de oficina, você vai pagar por isso? Então, carteira assinada, para que você evite uma surpresa futura. Então, assim, muitas vezes a gente vê isso. No início, a relação do MEI tá tudo certo, ou um contrato de prestação de serviço, mas no dia a dia existe uma relação de trabalho, a pessoa quando sai procura um advogado trabalhista, de repente chega a cartinha na sua empresa, você sendo processado. Sim. Então, tem esses 4 pontos, assine a carteira, ainda que saia mais caro. Tá? Porque isso vai trazer uma segurança, ainda mais no ramo de oficina, porque a gente tem ali algumas questões que podem gerar insalubridade, a gente tem a questão do som, o lidar com óleo, o machucar, Sim, e isso pode trazer aumento. Então, por exemplo, a insalubridade em grau médio é 20% sobre o salário, em grau máximo 40%. Então, você precisa contratar ele ali de forma adequada, fornecer os EPIs de forma adequada, preencher fichinha, não adianta você entregar e não ter ali a comprovação de entrega, para evitar um processo trabalhista. Então, entre MEI, contrato de prestação de serviço, o que você precisa perceber? Vai estar lá todo dia, você vai pagar por ele vai estar subordinado a alguém. Opa, existe uma relação de trabalho, atender os 4 pontos, então vamos assinar essa carteira, vamos evitar problema a longo prazo. Eu tenho 10 mecânicos aqui que são todos MEIs na minha oficina. E eu vi que eles estão dentro desses 4 requisitos. Né? O que eu faço para fazer essa alteração? É do dia para a noite, assim, galera, vou assinar a carteira de todos vocês aqui, eu tenho que ter uma conversa, tenho que ter um contrato, tenho que ter algo que me assegure a respeito do tempo trabalhado que eles passaram comigo anteriormente. Essa aí foi a campeã, viu, Jefferson? Essa aí eu vou falar pra você. Opa, tô com um funcionário aqui como MEI, mas na verdade percebi que tem a subordinação, pessoalidade, onerosidade, habitualidade. Chama advogado, gente. Chama advogado. E aí, o que a gente pode fazer? Tem várias saídas, mas uma delas seria fazer um acordo com essa pessoa pelo período que ela trabalhou. E aí, a empresa assina o acordo, acompanha advogado, o funcionário assina o acordo, acompanha advogado, pode inclusive homologar judicialmente isso, vocês ajustam esse período que estava irregular e aí você assina a carteira dali para frente de forma adequada. Pode ser uma alternativa. Tá? Deixa eu até colocar assim, ó. Você, quando está em perigo com relação à sua segurança, você chama a polícia. É isso. Se você está em perigo, em uma condição de um acidente, você chama o corpo de bombeiros. E se você está em perigo diante do assunto que foi colocado aqui, chama a doutora Laís e o doutor Alex. Exatamente. É a solução. Mas, assim, relação trabalhista, então, que isso ficou muito claro. Se é alguém que vai de vez em quando, como o Alan falou da retífica, contrato de prestação de serviço ou MEI. Agora, se é alguém que vai estar com você todo dia na empresa, vai ter essa subordinação, essa habitualidade, assine a carteira, vale a pena assinar. Até por ele. Se um dia ele adoecer, ele está coberto, né? Se tiver alguma problemática, ele também está protegido. É trazer para o funcionário que isso não é prejuízo, mas que isso é lucro. E aí eu trago um ponto importante também. Planejem a questão da comissão, tá? Porque na hora de rescindir a carteira de trabalho, a comissão afeta nos cálculos. Então, se você assina a carteira no valor de 1.600, mas com a comissão, o salário da pessoa está ali na faixa dos 4, na hora de fazer a rescisão, meu amigo,
a pessoa não vai querer ali, e a justiça fala sobre isso, sobre a comissão, ali a média, acabar integrando esses cálculos. Então, pense nessa progressão de carreira dentro da oficina também, porque às vezes empolgado você pode oferecer uma comissão muito alta e às vezes acaba não pensando nos reflexos. Curiosamente, já que o Jefferson é dono da oficina, Dono de oficina. 10 mecânicos você tem. Tem lá, tudo meio. Durante quanto tempo que esses mecânicos trabalharam no regime que foi colocado como MEI? Aí 2 anos aí. 2 anos. Como que fica, doutora Laís, o passado? Faz o acordo. Mas esse acordo, porque assim como com o consumidor é o lado mais fraco, na relação com o trabalhador é o lado mais fraco. Então, para aquele acordo ter validade, o trabalhador precisa estar acompanhado de advogado. Então, quando for fazer o acordo em relação a esse período, o advogado for planejar ali, um advogado precisa assinar como acompanhando esse trabalhador. Porque aí vocês fizeram um acordo, dando quitação, resolvendo esse período. O passado. Resolvendo o passado. Para poder zerar a quilometragem. Zerar a quilometragem e assinar a carteira dali para frente. E, curiosamente, Jefferson, nessa situação, a gente tem algo um pouco diferente. Porque, assim, por mais que vocês decidam... vamos dizer que o Jefferson, dono da oficina, chamou os funcionários, os MEI, mas no papel lá, ele colocou que está contratando todo mundo por MEI. Nesse caso, não adianta estar no papel que você está contratando por meio de MEI, porque para a Justiça do Trabalho, realmente o que vale é a verdade real dos fatos. Uhum. Então, para ela, nem sempre o que está no papel é o que está acontecendo na realidade. Justamente porque o trabalhador, muitas vezes, ele não consegue comprovar isso com um documento. Então, ela precisa entender como de fato acontece. Então, não adianta se no teu documento tu tá dizendo que tá aqui, ó. Ele foi contratado como prestador de serviço. Ele assinou aqui, ó. Ele assinou dizendo que é prestador. Uhum. Mas espera aí. Ele tem horário para entrar, horário para sair? Intervalo para almoço? Ele recebe ordens? Vale transporte. Entendeu? Ele tem todos ali os requisitos que a lei exige. Então, na verdade, ele é um empregado. Então, para a Justiça do Trabalho é o que vai funcionar. Então, às vezes, o cara se ilude ali achando que, não, mas eu fiz um papel lá, um documento, ele assinou. Mas nesse caso em específico, precisa realmente fazer um ajuste. E um ponto importante ressaltar é que a alternativa do acordo é talvez uma alternativa mais econômica, a depender do caso. O ideal é o quê? É que assinasse a carteira com data retroativa. Mas aí você precisa... Essa é a saída perfeita. Se você tem condição, assine a carteira com data retroativa. Mas aí você vai ter que fazer os recolhimentos retroativos, tá? Então, você também não tem como dizer assim, todo caso faça assim. Então, o cenário perfeito é se você puder assinar retroativo. Mas, doutora, eu não dou conta, eu vou fazer uma negociação aqui. Então, aí a gente talvez possa estudar a possibilidade desse acordo. Muito bom. Eu tenho certeza que só por essa pergunta aqui já valeria a pena, né? Com certeza. Nossa, esse aqui é um ponto que todo proprietário de oficina ele passa e que realmente é um verdadeiro câncer dentro da empresa dele. Porque fica aquela questão assim, ó, hoje nós estamos vivenciando um mercado que está sendo muito bem remunerado profissional. Quando eu falo muito, é muito mesmo. Porque é mais ou menos assim, a lei da procura e a lei da oferta. Como que funciona? Se eu não tenho um profissional hoje no mercado, esse profissional se torna mais caro. Então, já que não tem esse profissional no mercado, os mecânicos eles estão super valorizados com relação à parte financeira. Então, nosso trabalho da Von Mastertech é treinar os profissionais. Só que é mais ou menos assim, a demanda é muito maior do que aquilo, talvez, que o mercado nacional, de forma geral, ele consiga oferecer. Então, essa supervalorização do profissional, hoje, ela existe. E acaba que o ponto de fuga do proprietário da oficina, porque assim, no regime trabalhista, se o profissional que ele contrata ele paga R$5.000 na CLT para ele, na verdade, esse profissional ele custa 2 vezes mais caro. Se a gente for colocar na ponta da caneta, então ele não custa 5, ele custa 10. Sim. E talvez para poder reter esse profissional dentro da empresa dele, ele fala assim, não, então beleza, eu vou te pagar 8.000, mas para você ser MEI. Você não fica sendo um CLT, mas com a tentativa de fugir, talvez, de uma condição que ele teria que gastar mais. Então, o que foi colocado aqui é a realidade hoje do negócio. Hoje nós vemos várias pessoas que são, até então, MEI, fugindo de um regime CLT por conta, talvez, de querer remunerar o mecânico melhor.
E o pior acontece depois, né, doutora? Porque ele está pagando muito mais caro para o mecânico dele, que seria basicamente seus 8, 10 mil reais que ele está pagando. Só que depois, se o cara requerer algum direito do passado, vai ser em cima do que ele recebeu. Vai ser em cima do que ele recebeu, que seria a contribuição, que tem que ser, querendo ou não, é o valor de 10 mil que ele pagava para o cara lá atrás, 8 mil, sendo que, na verdade, ele poderia ter pago os 5 mil com os benefícios. E hoje a maior parte das pessoas pagam por Pix, não tem nem como esconder o laço. Quando você pagava em espécie, era um pouco mais fácil antigamente. Hoje é por Pix, então a pessoa chega na Justiça do Trabalho com todos os Pix lá e apresenta para a juíza. Como que você vai se esquivar? Né? E, Alan, tem um ponto aí que tu falaste aí que é até interessante a gente ressaltar, e é por isso que precisa realmente fazer uma avaliação da situação de forma bem específica, porque, por exemplo, nem toda bonificação ela tem natureza salarial. Sim. Então, assim, dependendo de como funciona, você pensar de formas estratégicas, de que forma eu posso bonificar o meu colaborador sem que isso resulte num aumento do recolhimento das contribuições. Existe diferença de comissão e bonificação. Isso, por exemplo, eu posso, enfim, a lei trabalhista fala muito disso. Não vou entrar muito nesses aspectos técnicos, mas eu posso bonificar o meu colaborador aqui porque por horário, ou ele atingiu uma meta, ele conseguiu fazer alguma coisa aqui e eu bonifico ele de forma que aquela bonificação ela não tem a mesma natureza de uma comissão, por exemplo. E aí ela não vai integrar o salário. Então, mas eu preciso ter um cuidado para saber se realmente aquela minha bonificação, da forma que eu estou fazendo, do jeito que eu estou fazendo, nas condições, nos prazos, nos valores, ela realmente se adequa à bonificação. O jurídico vai criar um documento dizendo que a bonificação é dada em tais condições, de tanta... Então, a gente organiza tudo para que fique caracterizado bonificação e realmente haja essa separação, né, doutor? Exatamente. Ótimo, perfeito. Eu acredito que tem muitas dúvidas ainda, né, em relação a vários assuntos, mas desse assunto eu acredito que já foi falado os pontos principais, né, e eu acredito que vai fazer muito sentido para você e dono de oficina, porque basicamente é a realidade da maioria deles.